Estamos ao vivo no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre os santos do mês de novembro, né? Quando a gente fala sobre os santos, o tempo passa rápido, a gente já está no último bloco do nosso programa, né? Olha, liga pra gente, dá tempo, viu? Liga pra gente para você participar do sorteio desse livro que a gente vai sortear já no final desse bloco, sobre a vida dos santos, um compilado da vida dos santos, um livro bem interessante, está aí para você. Ligou aqui pra gente, deixou o seu nome para participar do sorteio, ou fez alguma pergunta, né? Aqui relacionada ao nosso tema, a gente tenta, talvez, quem sabe até responder ao vivo aqui a sua pergunta, se der tempo, tá bom? Mas eu quero lembrar que o Padre Guido pode tirar dúvidas, se você quiser mandar um e-mail para o eclesia@rs21.com.br, que é o e-mail do nosso programa, eclesia@rs21.com.br. Durante a semana, o Padre Guido responde as dúvidas, especialmente aquelas que não estão relacionadas ao tema que a gente traz aqui para o programa, né? Porque nosso tempo é sempre corrido aqui, a gente quer aproveitar ao máximo, então a gente não consegue responder perguntas fora, né, do tema. Então você pode mandar um e-mail para o Padre Guido durante a semana, ele responde para você, tá bom? Pode usar esse canal de comunicação com a gente também. Você pode também curtir a nossa página do programa Eclésia no Facebook, né? O programa Eclésia lá no Facebook. Uma maneira também de você ficar ligadinho no que acontece conosco aqui no programa, você pode curtir os vídeos que a gente posta lá para você assistir, trechinhos, né? A página do programa Eclésia, também tem a página do Padre Guido Montinelli, a minha página, Eric Módulo, enfim, fiquem conosco em contato também através das redes sociais, tá bom? Padre Guido, vamos agora falar sobre um outro santo do mês de novembro, outro bispo também, esse foi um gigante na igreja, hein, Padre Guido? Exato, bem no dia que nós celebramos a proclamação da República, o dia 15 de novembro, celebramos a festa de Santo Alberto Magno. Certo. Certo, que ele viveu 74 anos, o 1206 até 1280. Ele também era religioso da mesma ordem de São Martinho de Porres, da ordem dominicana, né? Foi um bispo, foi cientista ed é considerado, ganhou o título, inclusive, de doutor da igreja, certo? É um homem que dedicou a sua vida a saber, digamos assim, transmitir como a importância de unir e conjugar a fé com as obras, a fé com a ciência. Portanto, é um homem que se destacou até diante da disciplina de mecânica, zoologia, botânica, meteorologia, agricultura, física, tecelagem, navegação e, digamos, e outras artes ainda. Um grande cientista. Gente, ele foi consagrado bispo por merecimentos pessoais, para a sua capacidade, etc. E ele pediu ao Papa e foi atendido ao certo ponto de ser dispensado do episcopado para se dedicar mais ainda a cultivar as ciências. Inclusive, ele deixou uma frase muito famosa: a minha intenção última está na ciência de Deus. Bonito isso, muito bonito. Isto é, ele estava plenamente ciente que os dons que Deus dá à pessoa humana, sobretudo a inteligência, a vontade e a liberdade, quando são desenvolvidos para o conhecimento, levam a um crescimento da nossa cultura e quanto mais nós conhecemos, mais amamos. Olha, Padre Guido, eu acho Santo Alberto Magno, acho não, ele foi realmente um gigante. O senhor já falou bastante coisa que ele fez, um grande cientista. Eu lembro ainda que ele teve uma colaboração também no campo da química, né? Foi ele que descobriu o arsênio, né? Foi o Santo Alberto Magno que descobriu o arsênio, que é usado, por exemplo, para conservar couro ou madeira, né? Então ele teve essa colaboração também, e tem uma colaboração na filosofia interessantíssima, né? Pois ele, por exemplo, o Santo Alberto, foi o primeiro que começou a estudar de maneira séria, de maneira profunda, a obra de Aristóteles, né? O antigo filósofo grego. Ele também estudou a obra de dois importantes pensadores, Avicena e Averroes, que são dois pensadores árabes, filósofos árabes. Aliás, essa palavra Avicena, né, deu origem à palavra medicina em língua portuguesa, pois era um filósofo alaudista e também médico importante, né, da Idade Média. E Santo Alberto Magno estudou as obras também de Avicena e Averroes. Mas esses estudos relacionados a Aristóteles influenciou
um discípulo de Santo Alberto Magno, Padre, que eu queria que o senhor dissesse para a gente quem que é o pequeno discípulo de Santo Alberto Magno. É uma pessoa de algum certo destaque na história da humanidade, não só da igreja. Exato. De quem que ele foi formador, Padre Guido? Santo Tomás de Aquino. Né, gente, que nós estudamos em teologia, né? Seguimos o caminho, né, da Summa Teológica, e Santo Tomás de Aquino foi aluno, né, de Santo Alberto Magno. Né? Portanto, gente, estamos diante de craques, digamos assim, de pessoas de grande destaque, mas que usaram a inteligência com uma profunda humildade, sabendo, digamos assim, defender sempre a obra-prima de Deus e, sobretudo, orientando para o autor da mesma ciência. Por isso que as descobertas e a contribuição que Santo Alberto Magno deu à ciência é interpretado exatamente como uma contribuição para o conhecimento de Deus. Ô, Padre Guido, nós dissemos no bloco anterior, né, sobre Santo Ambrósio e Santo Agostinho, né? Mestre e o aluno, né? Ambrósio e Agostinho. E agora falamos sobre Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, também mestre e aluno, né? Exato. Esses 4 santos que nós citamos são doutores da Igreja, né? Aliás, Santo Alberto Magno foi proclamado doutor da Igreja em 1931 pelo Papa Pio XI. Pio XI, em 1931 foi o Papa Pio XI que o proclamou doutor da Igreja. Mas o que significa ser doutor da Igreja, Padre Guido? Para dar exemplo desses 4 que a gente está falando. Olha, doutor significa alcançar um grau de destaque exatamente na santidade de uma pessoa, não somente pelas qualidades pessoais, mas sobretudo pelo sentido que os doutores dão às coisas que realizam. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que não escreveu nenhum tratado de teologia, também é considerada como doutora da Igreja. Que teve uma colaboração original, vamos dizer assim, para o cristianismo, Sim. Padre Guido? Santa Teresinha lançou, por exemplo, a pequena via, o pequeno caminho para alcançar a santidade. Isto é, valorizando tudo para dar glória a Deus, até o ponto que ela chegou a dizer: eu quero ser considerada um brinquedo nas mãos de Jesus. Isto é, tudo que eu faço é para que ele fique contente de mim. Até as coisas mais comuns. Quando chegava no refeitório, a oração que ela fazia, na hora de alimentar-se com as demais religiosas, era a seguinte: Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo, cada colher de sopa que eu tomar, ofereço como um ato de amor. Gente, uma oração que cada um de nós pode fazer. E daí exatamente que nós aprendemos a sermos santos através do exemplo de pessoas que, fazendo isso, alcançaram um nível muito alto de destaque na igreja. Interessante, hein, Padre Guido? De milhares de santos e beatos que tem na igreja, 36 foram declarados doutores. 36. Apenas 4 mulheres. Padre Guido já disse de uma delas, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim, Santa Teresa de Ávila também, as duas do Carmelo. As 2 Teresas do Carmelo são doutores da igreja. Depois temos Santa... Da sua terra, Catarina de Sena. Doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, junto com São Francisco de Assis, são os 2 padroeiros da Itália, né? E a última santa doutora da igreja, mulher, é Santa Hildegarda, que foi Bento XVI que a proclamou, né? Exato. 4 mulheres. A gente falou de 4 homens aqui, falando agora de 4 mulheres, mas são 36 ao todo, né? Mas tem muitos outros santos riquíssimos. São Beda Venerável, da igreja primitiva, São João Crisóstomo. Quem mais, Padre Guido, doutores da igreja, para lembrar aqui de cabeça? Santo Efrem, diácono, né, doutor da igreja, enfim, é uma riqueza mesmo lembrar dos doutores da igreja, que maravilha. Então, Santo Alberto Magno, um doutor da igreja, esse gigante que a gente está lembrando agora no mês de novembro. Padre Guido, no dia 21 de novembro, tem uma festa na liturgia, né, que é a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, né? Eu queria perguntar para o senhor, nós temos documentos que atestam, dá para saber, do ponto de vista histórico, que Nossa Senhora foi realmente apresentada no templo? Não, Diácono Érico, não temos documentos históricos, mas temos evangelhos apócrifos. Apócrifos significa escondido, isto é, evangelhos que a Igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirados. Num destes evangelhos apócrifos, está escrito que Maria, com a idade de 3 aninhos,
foi levada pelos pais, Ana e Joaquim, até o templo de Jerusalém e conseguiu, olha o que está escrito neste evangelho, conseguiu subir sozinha todos os degraus do templo. Lá em cima ela foi acolhida para ser instruída, para permanecer lá no templo. E diz ainda este evangelho apócrifo que todos os dias, lá na hora do almoço, descia um anjo do céu para dar a comidinha para esta menina. Repito, não é um evangelho considerado como divinamente inspirado, mas tudo diz que Nossa Senhora, seguindo, digamos assim, as ordens jurídicas da época, foi apresentada ao templo e foi educada no templo. Até quanto tempo ela ficou no templo? A história diz que uma menina saía de lá com a idade já do casamento. Naquela época, as meninas casavam geralmente com 13, 14 anos, certo? Tantas vezes, prezados amigos, quando nós até representamos na iconografia São José, o apresentamos como um velhinho, cabelinho branco, como Padre Guido, né? Segurando um menino, Jesus no colo, parece o vô com um netinho, e não o pai com um filho, né? José devia estar com 18 anos quando casou com Nossa Senhora. Você é jovenzinho, né, Padre Guido? Sim. Padre Guido, muitas participações nós temos aqui. Quero, inclusive, agradecer. Aliás, lembro, hein, todo mundo que está ligando aqui para a gente, vamos sortear já já. Se você ligar rapidinho, ainda dá tempo de botar o seu nome no sorteio de um livro sobre vida de santos, né, alguns santos que a gente vai sortear já já. Agradeço ao Mário Ângelo Sá de Freitas, de Pedra Branca, no Ceará, que acabou de se tornar sócio. Benjamin Balbino dos Santos, São Félix do Tocantins. O estado do Tocantins também acabou de se tornar sócio. E outras participações, por exemplo, a Maria Madalena Moura Melo, de Nanuque, Minas Gerais, ela está lembrando aqui que ela gosta muito quando o senhor toca piano, Padre Guido. O senhor precisa tocar em outra oportunidade aqui no programa, viu? Foi tão legal aquele dia que o senhor tocou. Obrigado a Miriam de Fátima Sartorelli, de Amparo, Dionéia Coelho, de Louveira, São Paulo. Olha, são tantas participações, não dá para ler todo mundo, mas já faremos o sorteio com todo mundo, tá? Ô, Padre Guido, tem uma outra figura importante, né, um personagem, uma santa da história da igreja importante agora também no mês de novembro. A padroeira, nós falamos aqui de piano, Padre Guido, o senhor é músico? O senhor é músico? Né? Sim. Padroeira dos músicos, Santa Cecília, Padre Guido. Santa Cecília, sim. Inclusive, Diácono Eric, o Conservatório de Roma, onde me formei em piano clássico, é dedicado a Santa Cecília. Conservatório Santa Cecília. Olha que interessante. Estamos nos primeiros séculos da história cristã, quando sopravam muitos ventos contrários à igreja, isto é, havia grandes perseguições contra os cristãos. É aí que se destaca Cecília, certo? Que é sempre representada com um instrumento nas mãos, ou uma cítara, ou uma harpa, né? É considerada padroeira de todos os músicos, mas também entrou na tradição, até temos algumas coisas que confirmam isso, que ela cantava e elogiava a Deus, inclusive até na hora mesmo do martírio. O corpo de Santa Cecília está sepultado nas catacumbas, nos arredores de Roma. Provavelmente ela foi martirizada por volta do ano 76 ou 180, na época do imperador Marco Aurélio, né? É bonito a gente ter como padroeiro todos os músicos cristãos, e não os cristãos também, né? Ele é padroeiro de todos os músicos. De alguém que cantou a Deus, inclusive, na hora da morte, né, sim, Padre Guido? Exato. As pessoas naquela época tinham essa relação, os cristãos naquela época tinham essa relação do perigo iminente com a morte, mas não necessariamente isso tirava a paz, né, Padre Guido? Exato. Mas o fato de louvar a Deus, porque estavam indo, através da morte, estavam indo ao encontro direto com Deus. Portanto, entrou no céu, como se diz, louvando a Deus e cantando. Olha também aquele santino se apresenta ou num piano, ou numa órgão, ou uma cítara nas mãos. Como a gente está vendo ali a imagem, inclusive, de Santa Cecília. Exato. Né? Aliás, ela é a santa, né, Padre Guido, que mais tem basílicas dedicadas a ela em Roma. Em Roma, né? sim. Puxa vida. É muito venerada, inclusive o nome de Cecília, na cidade de Roma, é um dos primeiros nomes femininos mais comuns. É mais comum? Sim. Tem outra coisa interessante a Santa Cecília também, que é a primeira santa que se tem notícia, né,
de que o corpo tenha ficado incorrupto, né? São muitos santos que têm um corpo incorrupto na igreja, né? Como um fenômeno místico mesmo, e provando a santidade. E é atribuída a Santa Cecília, a primeira santa que foi encontrada com o corpo incorrupto, né, Padre Guido? Sim, um pormenor interessante, nas catacumbas de San Callisto, em Roma, onde tem os restos mortais, é sempre representada nas pinturas com 3 dedos assim na mão direita e a mão esquerda com um dedo só, representada assim, para dizer que ela sempre defendeu o mistério da Santíssima Trindade, né? Um Deus em 3 pessoas. Bonito isso, né, Padre Guido? Defendeu isso, porque ela recusou de oferecer o incenso aos falsos deuses. Então, dia 22 de novembro é o dia que nós lembramos a memória de Santa Cecília, né? Padroeira da música sacra e dos músicos. Né? Tem muito músico aí que talvez não conheçam bem a história de Santa Cecília. Vale a pena, viu? Uma pesquisa, conhecer um pouco mais sobre a padroeira desses importantes artistas, né? Na história da igreja e na história da humanidade. Mas antes do Natal, vamos tocar mais uma musiquinha para aquela pessoa. É verdade, né? vamos tentar fazer essa oportunidade que o senhor tocar mais uma música pra gente. Porque quem perdeu essa oportunidade, outro dia nós colocamos um piano aqui, certo. E o Padre Guido tocou aqui ao vivo pra gente, foi bem interessante essa ocasião. E outros programas aqui da casa, o senhor já tocou também, especial aqui de Natal da TV, enfim. O Padre Guido é um bom músico, viu? O Padre Guido é um bom músico. Aliás, Padre Guido, o senhor falou que o senhor se formou em música na Itália? Sim, exato. O senhor estudou lá na Itália. Na Itália, o senhor teve como professor, a gente sempre brinca aqui, mas é verdade, o senhor foi aluno do Papa Bento XVI. Sim. Ele também é um grande pianista, né? Não somente Diácono Érico, mas também como Papa não deixou esta arte também. E muitas vezes foi visto, e continua até hoje, ele tocando piano acompanhado por alguém que toca o violino. Olha que bonito, Sim, né? sim. Bom, faz parte um pouquinho, Diácono Érico, da cultura europeia, né? O cultivo da música clássica. Certo? É um belíssimo costume que sim. não pode ser esquecido. Eu entrei várias vezes quando ele era cardeal no escritório dele, sempre com música clássica como no fundo, assim. Que Uma maneira de acolher as pessoas, assim. Muito interessante conhecer esses detalhes desse grande homem da igreja, nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, que foi professor aqui do Padre Guido. Padre Guido, nós estamos caminhando já para o fim do programa, mas dá tempo de fazer um comentário ainda sobre o beato Tiago Alberione, que a gente lembra no dia 26 de novembro. Exato, o padre Tiago Alberione, italiano Giacomo Alberione, é beato até hoje, né? Está vendo uma foto dele. Exato, ele foi fundador da grande família paulina. Certo. Certo? Ele nasceu em 1884 e faleceu em 1971. Eu era teólogo quando ele veio falecer. E o carisma que ele recebeu exatamente na passagem do século, do 1800 para o 1900, foi aquele de transmitir a palavra de Deus usando os meios de comunicação, digamos, que estavam a serviço do povo. E, portanto, trabalhou com livros, slides, cinema, rádio, etc. e companhia. Fazer com que em tantos idiomas do mundo todo pudesse ter um conhecimento da palavra de Deus. Gente, é um carisma muito belo a serviço da igreja, né? Lembro até, Diácono Érico, um pormenor, não sei se tem um instantinho para contar, quando ele veio falecer... O senhor estava lá na missa de corpo presente quando ele faleceu? Sim, exato, estava no segundo ano de teologia. Em 1971, né, Padre Guido? 71, exato, na Basílica de São Paulo, de Roma, foi celebrada a Santa Missa de Corpo Presente, presidida pelo saudoso e hoje beato Papa Paulo VI. Havia mais de 300 sacerdotes paulinos concelebrando a Basílica superlotada e havia uma grande expectativa naquela Santa Missa, porque, conforme o desejo do padre Tiago Alberione, seria lido publicamente durante aquela missa de corpo presente o testamento dele. E quando chegou o momento do Evangelho, se apresentou no altar o superior geral da família paulina, com o advogado nas mãos esta carta com o testamento. Havia uma grande expectativa porque se pensava
quem sabe que ele vai anunciar publicamente quem vai ser o seu sucessor. Nada disso, minha gente. Veja o que este homem escreveu no Testamento. Somente uma frase. Na hora da minha morte, não quero um travesseiro no caixão para reclinar a cabeça, mas uma Bíblia aberta. Olha que interessante. Diácono Eric foi atendido na hora. Tiraram o travesseiro e colocaram uma Bíblia bem volumosa, e até hoje o beato Tiago Alberione está sepultado tendo a cabeça dentro da Bíblia, a palavra de Deus, para a qual ele consagrou o ideal da sua vida. E o senhor estava lá para testemunhar essa expectativa dessas pessoas. Que honra, Padre Guido, que legal. Foi. Lembrando que a família Paulina, né, tão conhecida das Irmãs Paulinas, que tem um trabalho de comunicação muito intenso, tudo mais, o nome é Pia Sociedade de São Paulo, né? Foi fundado no ano de 1914 pelo beato Tiago Alberione, belíssima obra da igreja. Padre Guido, a gente não tem mais tempo, nós já estamos terminando o programa. Queria, por gentileza, que o senhor nos desse a bênção. E lembra aqui, nossos amigos telespectadores, que o assunto da semana que vem também está relacionado às vidas dos santos, mas uma outra ótica. O Padre Guido, que já trabalhou em 5 causas de canonizações e beatificações, no programa da semana que vem vai contar para a gente esses passos. Como é que é possível alguém que é candidato a santo chegar até ser canonizado, né? Os passos para a canonização e beatificação de uma pessoa será o assunto do programa Eclésia da semana que vem. Mas hoje a gente não tem mais tempo. Só nos dê a bênção, por favor. Semana que vem vamos falar, né? Um abraço ao meu amigo Adalberto, Dona Ladiga Ambolonga, como também a Dona Cristina, Dr. Carlos, Giuliano e Luciana de Bauru. Para todos vocês, prezados amigos, desejo muita paz, muita serenidade, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Na semana que vem, então, fica o compromisso, hein? Para o senhor contar um pouco aqui da sua experiência nesses trabalhos relacionados à beatificação e causas de canonização que o senhor já trabalhou. Foram 5 ao todo, né? Semana que vem, o senhor conta para a gente como é que funcionam essas etapas na igreja para que até uma pessoa chegue a ser proclamado santo, canonizado ou beatificado pela igreja. Vou fazer o sorteio aqui agora. Quero agradecer ainda mais uma telespectadora que acabou de se tornar sócio com a gente aqui, Dona Odila Vieira da Silva, de São Paulo. Muito obrigado também que a senhora se tornou sócio conosco. Se você, durante o programa Eclésia, não ficou sócio conosco, durante a nossa programação tem outras oportunidades. A gente agradece mesmo, Deus lhe pague, viu? Você que consegue nos ajudar a manter essa emissora no ar, esse trabalho de evangelização. Vou fazer agora o sorteio conforme combinamos. Um telespectador que vai receber na sua casa um exemplar desse livro que a gente anunciou desde o início do programa. Maria de Lourdes Barbosa Vicente, da cidade de Agudos, no estado de São Paulo. A Maria de Lourdes vai receber na sua casa, então, esse livro, Vida dos Santos, né? Um livro compilado de Vida dos Santos, você vai receber na sua casa. Viu, Maria de Lourdes? Muito obrigado pela sua participação, de todos os nossos amigos telespectadores que mandaram aqui para a gente um recadinho. Tem muitas pessoas comentando, inclusive, aqui nas mensagens. Olha, queria que repetisse tal detalhe do programa, ou fazendo algumas perguntas. Se você perdeu algum detalhe e quer assistir de novo, lembro, lá no site da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, lá estão disponíveis todos os nossos programas, né? Você pode assistir por lá, pelo site, tá bom? Então, corre lá no site. Depois que a gente exibe aqui na TV, 1 ou 2 dias já está lá disponível. Você pode assistir todos os programas que nós citamos aqui sobre a Basílica de São João Latrão, está tudo lá no nosso site. Ou curta a página do programa Eclésia no Facebook, que é uma maneira também de ficar em contato conosco e assistir trechos de programas que a gente sempre disponibiliza lá, tá bom? Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.